Conversando com Elias Ferreira. Olá você, uma boa tarde, começando aqui mais um Conversando com Elias Ferreira. E é uma conversa mesmo, eu digo sempre, é conversando que a gente compreende e é conversando que a gente se entende. O tema de hoje diz respeito a algo que há 525 anos, porque estamos no descobrimento do Brasil na próxima semana, e nós não resolvemos isso. É um país de dimensões continentais e ainda hoje a gente não fez reforma agrária. Por que é que nós não fizemos a reforma agrária? Porque alguém nesse país pode ter extensões territoriais de um estado para uma pessoa e a gente tem gente que não tem onde morar, temos pessoas, agricultores que não têm onde produzir. Como é que isso prospera ainda na atualidade no Brasil? Olha, esse é um tema para ele que possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, professor da Universidade Federal de Alagoas e um ativista nos direitos humanos. Eu falo aqui, a partir de agora, com o Dr. Tutimés Ayran, que é uma alegria tê-lo aqui, Dr. Tutimés, para que a gente possa conversar sobre um tema que é afeto a todos. Eu não consigo imaginar como, com tanta terra, alguém pode ainda ter um movimento chamado Sem Terra. Bom, boa tarde. É uma contradição em termos, né? Muito. Nós vivemos, boa tarde, Elias, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós vivemos num país de dimensões continentais, né? Então tem alguma coisa errada, né? Nesse continente tem pouca gente com muita terra e muita gente sem terra alguma, né? Olha só, a situação é tão grave que agora, na quinta-feira, dia 17, nós temos um Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Doutor Tutimés. Na verdade, é muito curioso, né? E muito inquietador saber que o Brasil é um dos únicos países do mundo ocidental onde não se realizou ainda a reforma agrária, né? Toda a Europa que é cantada e decantada como símbolo de civilização, né? Toda a Europa já fez a sua reforma agrária, né? Porque é uma providência, Elias, absolutamente importante. Ela é decisiva. Por que é que nós não fizemos a reforma agrária? Essa é a discussão, né? Na verdade, eu acho que tem a ver com o conceito de propriedade que no nosso país ele ganhou áreas de sacralidade, né? Quer dizer, a propriedade como algo absolutamente intocável, né? Seja ela produtiva ou improdutiva, útil ou inútil, né? Bom, a gente superou a lei de terras, aquela lei lá ainda do Império, lá em 1850, a gente já consegue interpretar o conceito de propriedade um pouco melhor do que foi ano passado? Eu acho que nós tivemos um avanço muito importante, né? Eu acho que o principal avanço veio com o documento constitucional de 1988, né? Que consagrou a função social da propriedade. Agora, a questão é tirar esse conceito do papel e colocar esse conceito na prática, na realidade, né? O conceito está posto. E esse conceito, de alguma forma, tem transformado ou ajudado a transformar um pouco esse quadro, a partir do surgimento, e essa é a grande novidade na história do país. Eu não canso de fazer esse elogio, e gosto de fazê-lo publicamente. A partir do surgimento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Essa é a grande novidade, que instrumentalizou o conceito, né? E que tentou tirar o conceito lá da prateleira da Constituição e colocá-lo na realidade. Então, o que esse povo faz hoje, na verdade, é tentar dar voz e consequência ao conceito constitucional de propriedade útil, propriedade produtiva. A propriedade tem que ter um fim social. Um fim social. Ninguém pode ter propriedade como um enfeite, não é? Porque essa não é efetivamente a função da propriedade, né? A função da propriedade é produzir, né?
é gerar riqueza, né? É gerar renda, gerar trabalho para as pessoas, né? Se ela não tem essa função, ela não se justifica, não se legitima, né? E o movimento percebeu isso, não é? O Constituinte garantiu isso, não é? E nós, com muita luta, nós temos tentado transformar essa realidade. Bom, É evidente que é uma luta que encontra, Elias, uma resistência enorme. e não é de hoje, não é, Não Tuti? é Mas de se a gente hoje. pegar um período aqui, da era Vargas, passando até chegar em João Goulart, a gente vai perceber de que o tema reforma agrária foi muito presente. Mas se falava de uma reforma agrária que era às margens das ferrovias, das rodovias. Não era a reforma agrária propriamente dita, aquela que a gente queria que fosse, e com o inteiro teor aí das terras brasileiras, contemplando inclusive povos originários. Ainda é uma dificuldade a gente demarcar terra indígena, quilombola, ou seja, e dentre uma série de questionamentos, reforma agrária derrubou João Goulart. Derrubou João Goulart e, muito provavelmente, derruba qualquer governo nesse país, né, se for encarado como uma pauta definitivamente séria, né? Porque a resistência é muito grande. Não é? É alguma coisa que tem a ver com a própria formação social brasileira, né? Com o próprio modo como o Brasil surgiu. Veja, e aí eu remonto ao Tratado das Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo, veja, um acordo entre Portugal e Espanha, traçou-se uma linha imaginária. Olha, Espanha, você pode ficar com essa banda do Mundo Novo e Portugal fica com essa outra banda. Nessa articulação, né, não se combinou nada com os povos originários. Ocupou-se. E nós fomos ocupados. A revelia dos povos originários, né? Houve um ato de usurpação inicial, né, da propriedade, que, aliás, naquela época, os povos originários nem trabalhavam com a ideia de propriedade, né? E de lá para cá, isso se repete sempre, né? Essa é uma situação que é bastante interessante. Nós tivemos, principalmente nos primeiros governos do presidente Lula, demarcações de terras que teve, naturalmente, celebração dos povos indígenas e daqueles que tinham um entendimento do ponto de vista internacional, mas a resistência interna no Brasil foi enorme. Sempre muito presente. A boa parte da oposição ao Lula hoje, ainda hoje, decorre desse compromisso do Lula e dos governos do PT com a reforma agrária. Eu não tenho a menor dúvida. É como se fosse alguma coisa sagrada, intocável, né? Não pode ser mexida, né? O que é uma bobagem do ponto de vista do capitalismo, isso é uma bobagem enorme. Na verdade, a reforma agrária faz até bem ao capitalismo, né? Enquanto sistema político, econômico. É necessária essa repartição de riqueza, né? Para que as pessoas possam viver melhor, para que haja um mínimo de justiça no campo, para que perdure um pouco de paz. O sistema político, jurídico e econômico precisa de estabilidade de paz. A reforma agrária é um excelente caminho para isso. Agora, desembargador Tutimés, qual é o reflexo social, ambiental, econômico da concentração de terras? Concentração de terras eu acho que não ajuda muito, Elias, porque ela canaliza todo um patrimônio e toda a riqueza daí decorrente para a mão de uma pessoa, duas pessoas, uma família, duas famílias, né? Fazendo com que o rico fique mais rico e o pobre fique cada vez mais pobre. Nós tivemos uma reintegração de posse lá numa fazenda em Messias. Eu tive a oportunidade de ir, porque o movimento me convidou, após realização da reintegração de posse, né? Para ver lá como é que ficou a situação.
E eu fiquei assim profundamente entristecido, né? Porque o cenário era devastador, né? Devastador. Famílias e famílias à beira da estrada, casas derrubadas, muita desesperança, muita dor, muita tristeza, muito choro. Eu vi gente com bolsa de Colostomia. nas mãos, enfim. Eu vi um homem dormindo com um colchão sobre os escombros. Eu vi um terreiro de candomblé destruído, com seus santos, enfim. E aí eu fiquei a pensar, meu Deus, o que é isso, né? Para onde isso vai conduzir, né? Quer dizer, na verdade, um ato que gerou uma consequência. Fez com que o rico ficasse mais rico e o pobre ficasse mais pobre. Isso não dá certo, aliás, em lugar nenhum do mundo, né? Então nós temos que construir um consenso. Acaba com a propriedade sagrada, vamos construir um consenso. É preciso repartir isso. Repartir não quer dizer que você vai perder, porque quem tem a propriedade, enfim, sendo objeto de divisão, é indenizado, não vai perder, não é? Então, de alguma forma, vai ser ressarcido. Mas é preciso que as pessoas que trabalham a terra, os trabalhadores de verdade, não é, tenham acesso a esse patrimônio, né? Infelizmente no Brasil nós temos concentração muito forte. Parece que a gente vive vários estágios civilizatórios. É como se a gente não tivesse saído do feudalismo. Alguns lugares a gente ainda está na primeira revolução industrial, em outros lugares numa civilização mais avançada. Parece que é um Brasil de camadas, desembargador. Não tenha dúvida. O que é importante notar, Elias, que historicamente falando, nem sempre a propriedade privada foi uma realidade, né? A propriedade privada é um fenômeno de um determinado estágio da história da humanidade. Nem sempre o homem trabalhou com a lógica do pronome possessivo de primeira pessoa do singular. Houve uma parte da história da humanidade em que o pronome era um pronome possessivo da primeira pessoa do plural. A propriedade é nossa, não é sua, não é? Então, esse fenômeno de apropriação da propriedade, né, que tem a ver com o mundo greco-romano, né, é um fenômeno historicamente, vamos dizer, historicamente recente, não é? Cristalizada a partir do momento em que o homem se especializou numa arte, que é a arte de enriquecer. Então, quanto mais riqueza produzida, não é, mais acúmulo, não é, e mais ambição. Então, é preciso para isso ter o quê? Propriedade, né? Foi assim que surgiu, por exemplo, a escravidão. A riqueza nasce de quê? Do trabalho. Quanto mais trabalho produzido, mais riqueza produzida. Quanto mais trabalho gerado, mais riqueza produzida. Então, se é assim, vamos nos apropriar do trabalho. Só que a escravidão quis mais do que se apropriar do trabalho. Se apropriar do trabalho da humanidade alheia, não é? De alguma forma, de lá para cá, apropria-se do trabalho, mas paga-se o salário em troca, né? A propriedade está dentro dessa lógica, né? Bom, no curso da história, muitos conflitos. Não é à toa que na próxima quinta-feira, dia 17, nós temos aí o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, que é uma data emblemática na luta pela terra aqui no Brasil, porque a gente vai remontar agora nesta quinta-feira 29 anos do massacre de Eldorado do Carajás, 21 trabalhadores e trabalhadoras brutalmente assassinados. É algo medieval o que aconteceu naquele dia. Aconteceu de alguma forma aqui e acolá volta a acontecer em menor grau, em menor nível, né? Mas aqui e acolá acontece, né? A mostrar a resistência, né? Mas são episódios como esse, o Elias, que não podem e não devem ser esquecidos, que alimentam essa luta, né? E que mostram a justiça dessa luta, né?
Tanto que é preciso ressaltar isso, né? Há setores que há bem pouco tempo eram refratários à ideia, ou um tanto quanto refratários, mas hoje já compreendem melhor esse fenômeno. E aí eu me refiro ao meu poder, né? Sobretudo as instâncias pensantes desse poder. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje tem uma compreensão claríssima da necessidade da reforma agrária e da necessidade de proteger as pessoas que, de alguma forma, podem ser atingidas por eventuais mandados de reintegração de posse. O ministro Barroso, quando esteve na presidência do Supremo, fez um gesto simbólico da maior importância, quer dizer, qualquer mandado de reintegração para ser cumprido hoje tem que esgotar, sabe, ao máximo as possibilidades de conciliação, né? O magistrado deveria ir até o local? Aliás, ele tem o dever de ir conversar com as pessoas para compreender o fenômeno. Porque uma coisa, veja, é o papel. A letra fria ali. O processo não diz tudo, o Elias. Aliás, eu costumo dizer que o processo judicial, na verdade, ele fotografa a realidade, mas ele é uma fotografia 3x4. É uma fotografia 3x4, é desse tamanho. Você precisa entender o fenômeno com o seu devido tamanho e a sua devida dimensão. Para isso, você tem que estar lá, vendo, conversando com as pessoas. Como foi feito, por exemplo, ainda que despretensiosamente da minha parte, quando eu estive lá em Messias. E eu fui para olhar o estrago. O estrago já estava feito. E eu me impressionei, né? Talvez se o juiz tivesse ido lá, na área, conversado com as pessoas, talvez ele não tivesse concedido a reintegração. Ou então tivesse suspendido a reintegração. Você compreende? Então, é fundamental ter contato com a realidade e deixar-se, de alguma forma, se envolver por ela. Bom, temos uma oportunidade muito grande de exercitar isso, que são as famílias que estão ali nas terras da massa falida da Lajinha. Sim, sim. Essa é uma oportunidade de discussão de verdade. Sim. E de aplicação desses conceitos, Veja, que são agora caros para o próprio Supremo Tribunal. Você não pode... Seria uma irresponsabilidade enorme uma decisão de reintegração de posse das terras da Lajinha, quando a gente sabe que tem 5 mil famílias alojadas lá. Não seria minimamente sensato, você compreende? Então, antes de qualquer decisão de reintegração, precisa conversar, precisa tentar encontrar alternativas. Eu quero até aproveitar a oportunidade para parabenizar o presidente Fábio, que tem tido uma postura correta em relação a esse conflito, né? Nós tivemos já uma reunião com o INCRA, né? Vamos voltar a ter uma reunião com o INCRA. A ideia é que o INCRA, vamos dizer, compre a área, indenize a família, enfim, né? Para evitar esse trauma, né? Porque são 5 mil famílias, se você colocar 5 mil vezes 4 pessoas, dá o quê? Dá 20 mil pessoas, né? 20 mil sonhos, 20 mil esperanças, né? Isso não pode acabar com a vida das pessoas assim, né? Para quê? Para garantir que o rico fique mais rico? Para quê? Qual é a utilidade social disso, Elias? Qual é a vantagem disso? Não é? Então, é o tipo do fenômeno do conflito que precisa ser tratado como deve, com paciência, com habilidade, com jeito, com desprendimento e, sobretudo, acreditando no conceito. Qual é o conceito? A necessidade de se fazer reforma agrária nesse país. Tem que ser feita a reforma agrária, a gente já dormiu demais em cima disso e é preciso que o legislador componha uma proposição que seja aceitável e que seja justa do ponto de vista social,
sob pena desse conflito não terminar nunca. Não acaba, né? O que é que aconteceu, por exemplo, no Sul, que a gente, mesmo no Sul, é importante destacar de que o Movimento Sem Terra não nasce no Nordeste. Nós temos lá, o Pedro Stedley estava no Paraná. Ou seja, não é algo criado de qualquer jeito, de qualquer forma, mas os desejos e as necessidades dessas famílias são os mesmos. Em qualquer lugar, né? O que é que o sujeito quer? Ele quer um pedaço de terra onde possa se fixar os seus sonhos, fixar os sonhos da sua família, extrair desse pedaço de terra o seu sustento, viver dignamente. É um sonho muito justo, rapaz. Absolutamente justo. Um sonho que dignifica a humanidade, que faz com que o homem seja homem, não é? Que lhe tira a brutalidade. Então, não está mais do que na hora de generosamente a gente trabalhar esse sonho, né? É verdade. Olha, estamos aqui conversando com o desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Tutimé Zairan. A gente vai fazer aqui um breve intervalo, nós vamos ao repórter CBN, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar e conversar um pouco sobre críticas de algumas pessoas fazem aos movimentos. Vamos conversar também um pouco sobre latifúndio improdutivo. O Brasil, olha, tem assim, está cheio de latifúndios improdutivos. Por que o Estado não intervém nessa ausência de produção em terras tão extensas que precisa cumprir aí o seu papel social? A gente faz aqui um breve intervalo, volta daqui a pouquinho. Conversando com Elias Ferreira. E voltamos aqui conversando com Elias Ferreira nessa conversa que estamos tendo a partir de agora com o desembargador Tutimé Zairan, é o desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. Nosso assunto é reforma agrária. E quando a gente fala sobre reforma agrária, a gente fala sobre liberdade, a gente fala sobre cidadania, a gente fala sobre democracia. Nesta quinta-feira, dia 17, nós teremos aí 29 anos daquele massacre de Eldorado dos Carajás, 21 pessoas assassinadas, massacradas. E muita gente ainda tem críticas ao movimento, acredita que quanto mais você assenta, mais o movimento cresce, mais pessoas precisam, mas nós estamos falando aqui em Alagoas sobre alguns milhares de pessoas. Mas nós temos mais de 200 milhões de brasileiros. Vamos fazer aqui uma pesquisa. Quem tem um sítiozinho, uma chácara, vamos fazer uma pesquisa um pouco menor. Quem tem casa? Quem tem onde morar? Uma residência que seja a sua. Doutor Tutimé Zairan, a gente volta a conversar aqui sobre esse tema e há uma preocupação muito grande, porque nós estamos na época das fake. Até café fake tem atualmente. Nem o cafezinho do brasileiro... É uma desgraça. Até o cafezinho foi atingido. E muita gente não entendeu o conceito. É claro que em qualquer movimento poderemos encontrar pessoas que, por não compreender ou não ter a devida responsabilidade para com aquele movimento, pode se exceder, pode em determinado momento ser um café fake desse. Mas isso não representa o movimento, não é? Essa discussão é muito importante, Elis. Veja, em todo movimento há distorções. Isso é inevitável, isso é da natureza humana. Mas as distorções são exceções absolutas. Elas não desqualificam o movimento. A bandeira do movimento, o fim a que ele se propõe, os seus propósitos, a sua história é absolutamente legítimo e plausível. Nós precisamos aplaudir esse movimento. Eventuais distorções não tiram desse movimento em absoluta sua legitimidade. A legitimidade está colocada, o propósito é justo, absolutamente justo. Veja o bem que esse movimento já fez a tantas pessoas, né?
Hoje já há centenas e milhares de assentados que vivem do seu trabalho dignamente, produzem produtos absolutamente saudáveis, né? Que fazem bem às pessoas. O movimento tem dado mostras que está cada vez produzindo mais e melhor, não é? Então, eu acho que se colocar numa balança, né, apesar de eventuais equívocos, eventuais excessos, na verdade, a bondade do movimento se sobressai muito, né? Em muito, imaginar aí sem o brasileiro sem agricultura familiar. E, pois é. Como é que ele come? Tira a agricultura familiar. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha cidade, Arapiraca. Arapiraca hoje é um dos municípios no Brasil que mais cresce. Não é? A renda per capita de Arapiraca é espantosa. Outro dia eu estava conversando com o Luciano, prefeito, né? O mérito, a situação de Arapiraca é o que é hoje porque Arapiraca não tem latifúndio. Arapiraca não tem latifúndio. A agricultura de Arapiraca, à exceção de uma ou outra situação, é fundamentalmente a agricultura familiar. Divisão e socialização de riqueza. Está todo mundo feliz, trabalhando, produzindo, todo mundo tem seu pedacinho de terra, não é? Todo mundo planta, todo mundo colhe, todo mundo vende e todo mundo, de alguma forma, produz riqueza e se beneficia dessa riqueza. Daí a renda per capita. E a gente fica se perguntando, quem é o verdadeiro invasor de terras no país? Como justificar as extensões de terra no Centro-Oeste? Quem invadiu lá? Foram esses pequenos agricultores? Como justificar um tamanho de determinadas fazendas, de determinadas extensões? Pensando em intimidar, inviabilizar e até mesmo extinguir com o movimento o Congresso Nacional, o atual Congresso Nacional, que julgo ser, do ponto de vista qualitativo, aquele, pelo menos no meu curso de vida, de pior escolha popular, modificou a Lei de Segurança Nacional. A ideia era atingir o movimento dos trabalhadores sem terra e terminou atingindo o movimento do 8 de janeiro de 2023. Agora eu vou chamar o professor Tutimés Ayran. Toda vez que a gente não tem uma boa intenção, que a lei vai para atingir um determinado CPF, é preciso que a gente repense, não deve ser uma lei boa. Não tenha dúvida. Esse parlamento atual é um caso a se pensar, né? Um caso muito particular, né? Gente, muito deputado desqualificado, né? Que não tem a menor noção do que está fazendo lá, né? Que protagonizam espetáculos absolutamente deprimentes, né? O debate real, o debate verdadeiro, sincero, né? É uma raridade, né? Nesse cenário do parlamento atual, né? Infelizmente, né? Então, se esforçaram para mudar a lei, porque o propósito da mudança da lei era para criminalizar os movimentos. A ideia de criminalizar o movimento, né? Não vão conseguir, né? Porque isso na verdade, Elias, isso é um patrimônio da nação brasileira já, né? Graças a esse povo, né? De mãos calejadas, né? Que persiste com seus sonhos, né? A gente tem caminhado. Veja, eu sou um otimista, eu faço questão de dizer isso. Nós, a partir do advento da Constituição, a gente avançou já bastante, né? Casando naturalmente com a sucessão de governos do presidente Lula e do PT, né? Que caminharam sempre nessa linha e espero que continuem, porque não há outra saída no campo a não ser o processo de reforma agrária. Veja, a Europa, que os países são
comparados ao Brasil, né? São estados São brasileiros diminutos. pequenos. A Europa fez a reforma agrária há muito tempo atrás. Já fez. Imagina um Estado nacional como o nosso, do tamanho, né, de vários estados somados, de vários estados europeus, né? Nós temos uma situação, doutor Tutimés, que a gente precisa, de fato, conversar, porque quando se toca nesse assunto, muito se fala em liberdade, muito se fala em família, e as pautas que são mais rasas do conservadorismo, não da direita, não da esquerda, mas do conservadorismo, elas se sobrepõem a coisas que são muito mais importantes na atualidade. E nessa pauta do conservador, a ideia é que a gente arme as pessoas. A ideia é que a gente suprima a liberdade dizendo que está dando liberdade. Então, a gente suprime a liberdade de todos para dar liberdade a alguns. A gente divide pouco. E a gente fala sobre tamanho de Estado. E quando se pensa no conservador e na direita, o Estado é sempre muito pequeno. Mas eu queria aqui relembrar um episódio muito recente, que foram as cheias, as enchentes no Rio Grande do Sul. E por lá, o governo estadual já tinha deixado o Estado bem pequenininho, muito pequenininho. E o Estado não tinha mais pernas para algo que era muito grandioso, que era aquela tragédia toda, de muita água, de muita desesperança. O que é que aconteceu? O Estado pequenininho que eles queriam teve que ir lá para resolver tudo, que foi o governo federal. Olha, não foi o velho da van. Definitivamente não foi, porque se a gente tirar o que é público naquele Estado, esse Estado ainda hoje estaria sofrendo muito, muito e muito, porque o pequenino Estado que eles imaginavam foi que resolveu praticamente tudo. Mas é verdade, veja, é interessante essa história do Estado mínimo, né? O Estado tem que ser mínimo para garantir a liberdade das pessoas, mas na hora H, né? Na hora da onça beber água, quem chega para socorrer é o Estado. Então, o Estado é absolutamente necessário, né, para proteger as pessoas, para socorrê-las, para direcionar políticas públicas, né, para fazer investimentos, né, para dividir melhor a riqueza, para colocar o pobre no orçamento, né? O Estado é absolutamente necessário. Nós precisamos de um Estado forte para dar respostas, né? Qualquer país do mundo minimamente civilizado trabalha com a ideia de Estado forte. Não tenha dúvida. Por exemplo, eu volto à Europa. Eu uso sempre a Europa porque a Europa Central é vista como padrão civilizatório. Do que nós deveríamos ser. Do que nós deveríamos ser. Veja, lá, educação e saúde, alcance de todos, gratuito. Ninguém paga nada. Quem é que faz isso? Quem é que faz? O Estado. Quem pega, quem através da política pública pega a riqueza e distribui minimamente entre as pessoas? O Estado. Então, o Estado forte é necessário. E tem que ser, e assim será. E é o Estado, por exemplo, imagina o país, o nosso país, sem o Estado que, enfim, a gente tem investido, né? Hoje a gente não teria, veja, hoje a gente não teria Bolsa Família. Imagina o país hoje sem Bolsa Família, sem esses programas educacionais. Pé de meia. Sem o pé de meia, né? Sem o Ciência Sem Fronteira, sem esses financiamentos educacionais. Fiéis. Né? E seria o quê? Uma desgraça, né? Eu tenho um episódio que eu assisti que eu não me esqueço. E nós fomos, há um tempo atrás, há anos atrás, nós fomos
Eu fui para uma cerimônia onde o Lula ia receber o título de doutor honoris causa da UNEAL, em Arapiraca. E ficou eu, o deputado Paulão, e algumas outras pessoas esperando o Lula chegar, assim, atrás do ginásio de esporte lá. E as pessoas foram se aglomerando e tal, e na hora que o Lula chegou, se aproximou um jovem e ele gritava. Aí se ajoelhou, aí disse: Lula, eu vim aqui lhe agradecer. E nós ficamos, e ele de joelho. Aí o Lula foi lá, levantou ele. O que é? Ele disse: eu me formei. Olha que coisa extraordinária, né? Para nós não, Elias, talvez, né? Mas imagina o impacto disso na vida desse cidadão, né? Assim como ele, milhares de pessoas, né? Imaginar quantas pessoas da nossa época não tiveram oportunidade, porque esses programas não existiam. Fico imaginando aqui um garoto de Arapiraca pensar em ir para a Universidade Federal de Alagoas. Conta um pouquinho essa trajetória. Como? Você é de que bairro lá de Arapiraca? Eu sou do centro. Do centro. Sou do centro. Na verdade, eu sou de família rica que, por umas circunstâncias pessoais, no meu caso, eu fiquei pobre, né? E muito pobre. Eu tive que ser socorrido, né? Eu e minha mãe e minhas irmãs. Eu tenho uma devoção pela Universidade Federal de Alagoas. Eu amo a Universidade Federal de Alagoas. Porque eu tenho plena consciência que, se não fosse a UFAL, eu estava morto, Elias. Eu não era nada na vida. Nada, absolutamente nada. Então, eu dou aula na UFAL hoje. Se a UFAL dissesse assim: Tutimés, nós não vamos lhe pagar mais, eu continuaria dando aula na UFAL. Porque eu devo. Eu devo. A UFAL transformou a minha vida. Imagina isso para dezenas ou centenas de pessoas que tiveram a educação financiada pelo Estado. É educação mesmo, é educação superior. Não necessariamente uma escola pública, mas financiadas pelo Estado. Isso é um bem enorme para as pessoas. Isso só se faz com um Estado forte. Com um Estado capaz de olhar para você e dizer: olha, eu vou colocar você no orçamento de algum modo, né? Eu vou lhe dar futuro, não é? Então, essa cantilena de Estado mínimo, isso é para quem é rico, né? Para quem é rico e que não precisa de ajuda, não precisa de socorro, né? Para o pobre, para o lascado, nós precisamos de um Estado forte, né? Que faça as grandes reformas, inclusive a reforma agrária, que deve ser feita, não tenha dúvida. As grandes reformas de base desse país. A reforma agrária talvez seja, de todas as reformas, aquela que encontra mais resistência, hein? E uma das mais necessárias, ou a mais necessária? Talvez a mais necessária. Porque a base, eu fico imaginando agora quantos tutimés tem às margens da estrada, garotos, meninos e meninas, nos assentamentos, que precisam chegar na UFAL. E eles precisam chegar porque é uma necessidade do próprio país que eles cheguem. Porque quando eles chegarem, eles vão transformar. Porque é se transformando. Eu conversava, quando do lançamento da pedra fundamental do campus da Universidade Federal de Alagoas, em Arapiraca, com a reitora Ana Deise, à época. E eu falava para ela que eu queria conversar com ela 5 anos, 10 anos depois, sobre qual é a Arapiraca que a gente ia encontrar. Do papel transformador do conhecimento, do saber, através da Universidade Federal de Alagoas. A transformação é profunda. É um negócio impressionante. É impressionante. A chegada do ensino superior
numa cidade do interior é profundamente transformadora. E aí eu incluo o ensino técnico também, o IFAL, né? O IFAL, O bem claro. que esse negócio faz às pessoas é impressionante, porque tem muita gente, Elias, que não pode sair, não tem como vir para a capital. É difícil. Eu dou aula lá na UFAL e tem um fenômeno muito interessante na UFAL hoje, que talvez não tenha sido da sua época, nem da minha, é que hoje tem muita gente do interior que vem estudar, sobretudo no curso noturno. Então, vem gente de Delmiro, vem gente de Porto Calvo, vem gente de Maragogi, vem gente de tudo quanto é lugar. Então, eu fico olhando assim, meu Deus, que esforço, né? Que esforço, né? Então, esse povo tem esperança, né? E não há alavanca maior para a esperança do que o estudo, né? Olha, eu tenho esperança e eu acho que um pouco dessa esperança se reflete num Estado que tem uma formação extremamente conservadora. A nossa formação é conservadora, o nosso Estado foi um Estado que teve uma presença muito forte na escravidão, muito difícil de libertação. Aqui o maior líder negro da história da humanidade, Zumbi dos Palmares, reuniu mais de 100 mil pessoas no quilombos, nos mucambos que se espalhavam, e há quem pense que se resumia ali a Serra da Barriga, mas esses mucambos chegavam até as margens do São Francisco. Não é à toa que Penedo tem uma comunidade negra grande. É preciso que as pessoas compreendam isso, mas a gente tem esperança porque a gente começa a observar no próprio Poder Judiciário alagoano algumas ações que dão essa demonstração de que, olha, eu não quero mais dar sentença sobre desapropriação só sentado no meu gabinete. Eu preciso de um pouco mais. Eu não quero ficar apenas olhando as pessoas que não têm propriedade ou que têm uma propriedade, mas que essa propriedade não é legal, não é regularizada. Esse programa Rural Legal e o programa que trata das residências, do moradia legal, aliás, aqui parabenizar o desembargador Carlos Cavalcante, teve durante muito tempo à frente dessa situação, mas, desembargador Tutimés, isso é um ponto de esperança. Esse, na verdade, é o mais importante programa do Poder Judiciário, do ponto de vista social. Eu não tenho a menor dúvida disso. E a gente descobre isso, Elias, quando a gente vai lá para as cerimônias. O que a gente vê de emoção de um homem do povo comum que recebe o título de propriedade da sua casa, ou então do seu pedacinho de terra, a emoção que isso provoca é impressionante. Homem de 80 anos chorando porque recebeu aquele papel. O papel é muito simbólico, né? E normalmente diz assim, eu agora posso morrer, porque agora estou tranquilo, né? Minha família tem onde ficar. Minha família está tranquila, vai ter onde ficar. É a mesma sensação, Elias, é semelhante à sensação do trabalhador rural sem terra, que recebe o seu pedacinho de terra. Eu agora estou tranquilo, eu agora posso partir. Não é? Agora eu vou partir tranquilo, porque deixei a minha família sossegada, tranquila, vão viver dignamente, né? Muito bem, a dimensão percebo. disso. Há esperança, né, Tutimés? Há esperança. Eu acho que quem faz atividade política tem o principal papel do político com P maiúsculo, fazer atividade política, não necessariamente atividade partidária. Quem faz atividade política tem que distribuir esperança para as pessoas. E o político é aquele que é o produtor de esperança. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que coisa boa, que coisa boa. Desembargador Tutimés Ayran, foi um prazer tê-lo aqui nessa conversa com Elias Ferreira. Eu tenho certeza que muitas outras estarão por vir. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu gostei muito da conversa inteligente. Eu gosto de
e conversar com pessoas inteligentes. Muito obrigado. E certamente você é uma delas. Muito obrigado. Um grande abraço, viu? Grande abraço. Eu quero abraçar vocês que estiveram conosco até agora aqui no Conversando com Elias Ferreira. Dizer que na próxima terça-feira estaremos de volta com mais um tema, mais um conceito aqui a ser desvendado para que a gente possa fazer com que você pense um pouco mais, tenha mais perguntas. Muito obrigado mesmo e até a próxima terça-feira.